meditando a uma mensagem muito interessante dos evangelhos, porque para cada momento Deus quer usar as nossas vidas. Desligar, não precisa não, porque estava fazendo, era frio. Deus quer usar o homem e a mulher conformidade da vontade dele, né? Em que área eu posso ser útil? Vocês vão vendo aí que versículo 3. Então ele expõe aí os assuntos concernentes ao serviço cristão, a nossa obra com Deus. Glória a Deus. E Deus colocou cada uma pessoa para servir a Ele. Mas exatamente, uma mensagem que nós vamos aprender é como homem de Deus, como servo de Deus, pode servir a causa de Cristo. E eu me lembrei de um servo no Novo Testamento, que parece que todos os 4 evangelistas falam dele. José, não o José pai de Jesus, é outro José, José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Louvado seja Deus. É uma pessoa bastante importante, dentro do contexto do sinédrio, do religioso. Mas eu fui anotando nos 4 evangelhos, eu pude perceber o perfil. Por exemplo, o irmão está aí em Mateus 27, versículo 57. Nesse perfil vocês vão ver que Arimateia, ele era, contextualizando aqui, quando uma pessoa morre, tem todo aquele procedimento no caso aqui, o que morria na cruz, fatalmente, se não houvesse alguém para providenciar o sepultamento, a pessoa ficava lá e as aves de rapina tomavam de conta e depois eles enterravam os ossos. Mas com Jesus não foi assim. Deus preparou uma pessoa certa para essa ocasião, certo? Mas o texto vai dizer o quê? Que era um homem de posse, um homem rico. E uma pessoa rica pode servir a Deus? Pode. Deve servir a Deus. Deve servir a Deus. Não é só eu sei que o evangelho é mais propício para quem? Para os pobres. Quem está precisando de alguma coisa. Porque a pessoa que está acha que não tem nenhuma falta, Ele acha, mas tem como tem falta, Então ele era discípulo de Jesus. Interessante essa expressão. Ele era discípulo de Jesus. Só que lá em João 19:38, irmão Fred, tem uma pequena observação de você ser discípulo de Jesus. Presta atenção. O que diz o texto? 38, é? Glória a Deus. Não sei se é essa parte. Não, está ali, ó. Ele era discípulo de Jesus, porém ele era o quê? Um discípulo oculto. Ele não se manifestava. Pode ser que tenha algum discípulo de Jesus oculto dentro na igreja, A pessoa está na sua comunidade lá, no seu trabalho. Claro que você não pode dizer para todo mundo, uma estrelinha. Não. A demonstração é pela testemunho, Testemunho cristão fala bem alto, mais do que nossas palavras. Mas pega aí a palavra. Ele era discípulo de Jesus, porém ele era um discípulo oculto. E a expressão que João diz, ele tinha medo dos judeus. A pessoa não quer manifestar a sua fé, a sua identidade, o seu posicionamento. Ele não se posiciona e fica. Eu vou usar aqui uma expressão aqui o irmão, é tipo assim, um discípulo
Usou uma expressão aqui, a pessoa, tipo 007, né? Mas é um moita, ele se esconde, né? Ele não se pronuncia, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo ele vai ministrando, porque a pessoa tem os seus receios, tem os seus temores, tem os seus medos. Mas Deus ainda pode usar uma pessoa dessa? Pode ou não pode? Como de fato usou, né? Uma outra coisa que me chama a atenção é em Marcos 15, 43. Ele fazia parte desse concílio. O irmão anotou aí? 15, 43 de Marcos. Ele era conselheiro. Aqui é uma expressão que está na Corrigida Fiel, né? Conselheiro fiel, é honrado. E outra característica dele, qual é? Esperava no reino de Deus. Note aí, um senador honrado, uma pessoa, um conselheiro honrado, uma pessoa que tinha prestígio social, mas embora com toda essa gama, né, a sua posicionamento diante da sociedade, mas tinha um pouquinho dele que esperava o reino de Deus. Ele esperava o reino de Deus. E tem mais coisas. Além disso, Lucas 23, 50, irmão Fred, diz mais o quê? Que além de todos esses, ele era um homem de bem, um homem justo, uma pessoa do bem, uma pessoa, como a gente disse, só faltava ser, mas ele já era um crente, mas um crente assim, no anonimato, vamos usar a expressão, um crente no anonimato, um crente que não se posicionava publicamente, com medo de perder os seus créditos diante da sociedade, da sua posição social, enfim. Chegou a hora de Deus pegar este rapaz, este homem, José de Arimateia, e fazer com que ele pudesse adquirir, ser um instrumento de Deus. Então, note aí, uma pessoa que esperava no reino de Deus, um homem de bem, um homem justo, um homem. Mas tem uma outra questão que eu queria observar, irmão, o versículo 51 do capítulo, o versículo seguinte. Olha, preste atenção nesse versículo, que esse versículo pode incorrer em alguma coisa em relação a nós, porque no meio dos seus conselheiros, né, ele era como se fosse, mesmo que ele não se manifestasse ser discípulo de Jesus, mas interessante é que ele não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ou seja, todos os conselheiros voltavam um assunto e ele era o contraditório. Ele tinha um posicionamento acerca do bem, da justiça, acerca das coisas certas, daquilo que é honesto. Ele se posicionava nesse aspecto. Ele só não se fazia discípulo de Cristo. Note que ele esperava no reino de Deus, ele não se comprometeu dentro da sua ética, do seu posicionamento em ser levado, ser engodado pela opinião dos outros, pela opinião dos seus parceiros ali, daquele conselho. Glória a Deus. Com todo esse perfil, glória a Deus, Deus ele usa as pessoas em ocasiões determinadas, né? Como é que nós podemos aprender com este homem? Algumas atitudes, eu anotei pelo menos 4 atitudes dele, que me faz entender que de alguma forma Deus pode usar pessoas, né? Como usou, me esqueci aqui o nome a rainha Esther. Quando Mardoqueu, né, com os irmãos Mordecai, ele estava assim, em jejum, com a roupa de saco de cinza, né? Ele ficou ali muito, porque os judeus estavam correndo risco de vida, e ele usa uma expressão e diz: olha, se você
Se você não fizer nada, você foi colocado aí com esse posicionamento, Deus colocou você assim, assim, faça o que está ao seu alcance, porque se você não agir, de uma outra forma virá o socorro. Ou seja, Mardoqueu está dizendo: olha, você passou naquele concurso, você chegou a esse patamar, quem sabe se não foi para isso que Deus te chamou? Agora, não fuja não, viu? Fique aí com Deus. Mas se você não fizer, Deus vai usar de alguém. De uma outra forma Deus vai trazer socorro. E agora, vamos para o contexto. Como é que Jesus estava nesse momento? Conforme aqui, quando José de Arimateia aparece no cenário aqui, né? Como é que estava a situação de Jesus? Estava morto, não é? Assim como o pai, como a mãe de Jesus, os pais de Jesus foram úteis, né? Na educação, né? No ensinamento e assim por diante. Então Deus usa pessoas chaves para uma ocasião muito especial. Agora vem, o texto vai dizer em Mateus 27, 58. A gente começar com Mateus aqui, é um posicionamento, glória a Deus, 27, 58. Vamos ler o texto. O que diz? Vamos lá? O versículo 57 diz: e vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José. Ele era discípulo de Jesus. O 58, olha aí, ele deixou, eu me lembrei agora daquele cidadão lá que ele clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. O que foi que ele fez quando Jesus atendeu ele? Deixou a capa fora, né? E foi claro que ele não estava vendo Jesus, mas ele disse, deixou a capa fora.